Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar. Ainda estamos em janeiro de 1859, falando aqui sobre o fantasma de Bayonne. Vamos para 16 de maio de 1855, ainda falando lá da irmã X. Sim. X não aceitou uma observação que sua irmã lhe fez. Não sei a propósito de que ela deu uma resposta tanto menos conveniente, quanto a censura era fundada. Infligi-lhe uma punição e ela foi dormir sem jantar. Antes de se deitar, tem o hábito de orar a Deus. Olha só, importante, né? Exatamente. A questão da oração. Ligar, não é? Antes de se deitar, ela tem o hábito de orar a Deus. Nossa, isso aí já é tudo na vida da gente. E não podemos nos esquecer de agradecer, né, Bill? Sem dúvida alguma. Agradecer sempre, agradecemos muito pouco, não é? Essa noite, ela o esqueceu, tá? Então, mas poucos instantes depois, ela foi ao leito, o invisível... De que foi ao leito, o invisível lhe apareceu. Lhe apresentou uma tocha e um livro de preces, semelhante àquele que tinha o hábito de servir. Lhe disse que, apesar da punição que ela bem merecera, não devia esquecer de cumprir o seu dever. Então ela se levantou, fez o que lhe foi ordenado e tão logo sua prece terminara, tudo desapareceu. Olha os espíritos te lembrando, isso me faz lembrar de tantas coisas. Nossa, como me faz lembrar de situações. Tá? Mas vamos lá. No dia seguinte, pela manhã, X, depois de ter me abraçado, me perguntou se o castiçal que se achava sobre a mesa, no andar acima do seu quarto, havia sido tirado. Ora, essa tocha, semelhante àquela que fora apresentada na véspera, não havia mudado de lugar, não mais que seu livro de preces. E aí, Bill? Rapaz, a gente volta a falar dos efeitos, dos fenômenos de efeitos físicos, enfim, que os espíritos plasmam lá com os ectoplasmas que são retirados da natureza. E mais uma vez ela fica aqui, coloca a nossa irmã em apuros, porque Sim. Ela fica sem entender o que está acontecendo, porque para ela, como a gente falava no programa anterior, até hoje em dia a gente já duvida de algumas coisas, a gente fica sem... Eu lembro quando a minha primeira obra que eu li espírita foi o Nosso Lar, Eu já estava inserido na doutrina, mas eu tinha, uns 18, 19 anos, ainda não acho que eu não tinha começado ainda a minha jornada mediúnica, acho que eu tinha uns 17, 18 anos, mas já estava introduzindo, como você sabe, minha família toda espírita, enfim, e já comecei a ler aquilo. Aí quando eu li o Nosso Lar, eu vi o André Luiz falando de aeróbus, de volitação, eu falei, mas pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa meio, fantasiosa. Fantasiosa, uma coisa meio de ficção científica, Mas tudo bem, eu peguei aquela informação ali, guardei para mim e li com todo o respeito, com todo o carinho, que é necessário. Mas, sobretudo para uma situação dessa, lá no século XIX, com tudo novo, tudo ainda recém, uma coisa embrionária ainda, Então, essa dúvida dela, essa incredulidade, seria muito normal. Até hoje seria normal, quiçá, 200 e poucos anos atrás, Normal. Sim, com certeza, não é? A importância da prece. A prece funciona como uma asepsia, Bill? Sim. Do corpo
e da alma. Da alma, principalmente. Do corpo e da alma, não é? Então as coisas acontecem, os espíritos vieram lembrar ela, né? Sim. Da prece que ela esqueceu de fazer, do orar a Deus. Olha o quanto nós precisamos, né? O quanto nós necessitamos de orar, de fazermos essa asepsia. Sim, é? sem dúvida alguma. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Agora é 4 de junho de 1855. Desde algum tempo, nenhum fato muito saliente ocorreu, senão o seguinte. Eu estava resfriada estes dias. Anteontem, todas as suas irmãs estavam ocupadas, e eu não dispunha de ninguém para mandar comprar a pasta peitoral. Disse a X que, quando terminasse seu trabalho, faria bem ir me procurar alguma coisa na farmácia mais próxima. Ela esqueceu a minha recomendação e eu mesma nisso não pensei mais. Estava certa de que ela não saíra e não deixara seu trabalho senão para ir buscar uma sopeira de que tínhamos necessidade. Sua surpresa foi grande. Tirando a tampa, de aí encontrar um pacote de bala de cevada que o invisível havia depositado para lhe poupar uma caminhada e também para satisfazer um desejo meu que se havia perdido de vista. Sim. Continua. Evocamos esse espírito em uma das sessões da sociedade e lhe endereçamos as perguntas seguintes. O senhor Adrian... Lembra lá do senhor Adrian? Sim, lembra? Sim. Ah, ele sim. de volta. Hein? Ele de volta. O viu com os traços de uma criança de 10 a 12 anos. Aqui ele fala da criança de 10 a 12 anos. Exato. Tá? Bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, tez pálida, boca zombadora, caráter leviano, mas bom. O espírito disse não saber muito porque foi evocado. Nosso correspondente, que estava presente à sessão, disse que são bem esses os traços sob os quais a jovem o pintou em várias circunstâncias. Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Bayonne e desejamos te dirigir a esse respeito algumas perguntas. Fazei-as e eu as responderei. Fazei-as depressa. Estou com pressa. Quero-me ir. Não é? Então vamos lá. Onde pegaste o dinheiro que deste à jovem? Fui tirar na bolsa de outros. Compreendeis bem que não vou me divertir cunhando moeda. Tomo daqueles que podem dar. Olha a resposta. Não é? 3. Né? Por que te ligaste a esta jovem? Grande simpatia. Aí ele trata da questão da afinidade. Né? Ele tem uma afinidade com ela. Não é? Agora na pergunta número 4 já. Tá? É verdade que foste seu irmão morto com a idade de 4 anos? Resposta curta e clara e objetiva. Sim. Né? 5. Por que era visível para ela e não para sua mãe? Resposta. Minha mãe deve estar privada da minha visão, mas minha irmã não tinha necessidade de punição. De resto, foi por permissão especial que lhe apareci. Olha a permissão especial que nós falamos lá no primeiro programa, quando começamos a falar sobre aqui. No primeiro não, acho que mais... programa de outubro, né? De outubro, né? Sim. E começamos a falar aqui sobre o fantasma de Bayonne, sobre o louquinho de Bayonne, não é? A questão aqui que ele está trazendo, não é? Enfim, número 6, aí ele fala da permissão, né? Sim, a permissão especial que ele teve para poder aparecer. Poderias nos explicar como te tornas visível ou invisível à vontade? A resposta: não sou bastante elevado e estou muito preocupado com aquilo que me atrai para responder a essa questão.
Nossa, resposta, né? 7. Poderias, se quisesses, aparecer aqui no meio de nós, como te mostrastes a merceeira? Ele responde, não. Nesse estado, a 8, né? Seria sensível à dor se ferido? Não. 9. Que teria acontecido se a merceeira quisesse te ferir? Resposta: ela não feriria senão o vazio. 10. Sob qual nome poderíamos te designar quando falarmos de ti? Resposta: chamai-me fantasma se quiserdes. Deixai-me, é preciso que me vá. Olha o tempo, né, que a gente falou, já está tomando muito tempo, né? 11. A Saint Louis. Seria útil ter às suas ordens um espírito semelhante? Resposta: frequentemente os tende ao vosso redor, que vos assistem sem que disso desconfiais. Exatamente, essa pergunta... Bacana, né? Pergunta feita ao Espírito São Luís, né? Uhum. E a resposta dele foi bem contundente pra gente, né? E tá lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Influenciam, aquela pergunta, né? Clássica, né? Se os espíritos influenciam em nossa vida ou em nossos atos. Eles respondem o tempo todo, né? De ordinário são eles que vos conduzem ou vos dirigem, depende da edição. Então, muito interessante, né, essas perguntas e, sobretudo, as respostas, né? Primeiro, uma criança, né, ainda com aquelas vestes da criança, sem muita paciência, sem muito entendimento, e com ainda alguns delitos às costas, né? A questão do dinheiro ali que tirou das pessoas, enfim, era um espírito não mau, mas ainda zombeteiro, né? Como ele diz mesmo aqui no início, né? No início aqui, que ele fala com a tez pálida, né? Com a pele clara, boca zombeteira, caráter leviano, mas bondoso. É uma criança, né? Uma criança ali, né? Tentando ser criança, mas ainda com algumas tendências, né? Já, ou melhor, ainda não, já com aquelas tendências já sobressaindo nela, né, Renato? Mas um espírito com muitas experiências. Exatamente. Como todos nós. Como todos nós, com muitas experiências. Então foram 10 perguntas, 11 perguntas que ele fez aqui ao espírito, não é? Sim. Para tirar ali, no fim, não restar nenhuma dúvida. Dúvida. 10 ao Louquinho, né? O fantasma, e uma ao Espírito São Luís. Espírito São Luís, não é? Com certeza. Bom, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, não é? Revista Espírita, ano ímpar, janeiro de 1859. Eu acho que nesse segundo bloco aqui a gente fecha o Louquinho de Baione ou o Fantasma de Baione. Como sim? Eu acho que fechamos sim. Fechamos com certeza. Em nome de Jesus. Né? Vamos continuar a nossa leitura aqui então. Considerações sobre o Fantasma de Baione ou Louquinho de Baione, segundo a sua tradução aí, segundo a sua edição, segundo, né, coisa. Se aproximarmos esses fatos de Bergzabern, dos quais nossos leitores, sem dúvida, não perderam a lembrança, se verá uma diferença capital. Ali era mais que um espírito batedor. Era e é, ainda neste momento, um espírito perturbador em toda a sua acepção da palavra. Sem fazer o mal, era um comensal muito incômodo e muito desagradável, sobre o qual voltaremos no nosso próximo número, tendo tido novidades de suas recentes proezas. O de Baione, ao contrário, é eminentemente benevolente e prestativo. É o tipo desses bons espíritos serviçais, dos quais as lendas alemãs nos contam altos fatos. Nova prova de que pode haver nas histórias legendárias um fundo de verdade. Se convirá de resto que a imaginação teria pouca coisa a fazer para colocar esses fatos à altura de uma lenda, é que se
poderia tomá-los por um conto da Idade Média, se não se passassem, por assim dizer, sob nossos olhos. O Kardec faz aqui um comentário importante, não é? Acerca de atestar a veracidade, porque passou nos olhos deles. Exatamente. Passou sob os olhos deles, então a gente não pode classificar como uma lenda. Isso aí é lenda. Isso é uma historinha do passado, uma historinha qualquer que você utiliza para exemplificar. Não, estamos exemplificando com a Revista Espírita em cima daquilo que aconteceu, né, Bira? Que eles viram aquilo, né? Eles Bill Fabiano Cordeiro, né? Bill Fabiano Cordeiro. Eles entenderam aquilo porque eles vivenciaram aquilo. Não foi como você lembrou bem aí, o Kardec fala, não é um conto, não é uma lenda, não é um misticismo, não é um folclore. Aquilo foi vivido efetivamente. Né? Sem dúvida, tem testemunhas, tinha testemunhas, né? E devem ter testemunhas até hoje no mundo espiritual de tudo que aconteceu, sem dúvida nenhuma, né? Tá. Com certeza. Então, continuando. Bill Fabiano, continuando. Um dos traços mais salientes do espírito, ao qual demos o nome de fantasma de Bayonne, são suas transformações. A gente viu lá no início. Sim. Né? Que se dirá agora da fábula de Proteu. Há ainda esta diferença entre ele e o espírito, de novo, da palavrinha difícil aqui, Bergzarben, né? Que esse último jamais se mostrou senão em sonho, ao passo que o nosso pequeno duende se tornava visível e tangível como uma pessoa real, não somente a sua irmã, mas estranhos, né? Sim. Mas a estranhos. Testemunhou a compra de botões na mercearia, porque não se mostrava a todo mundo e a toda hora. É o que não sabemos. Parecia que isso não estava em seu poder e que não podia mesmo permanecer muito tempo nesse estado. Talvez fosse preciso para isso um trabalho íntimo, um poder de vontade acima de suas forças. É o que a gente falou, não é? Isso. Aí é a mão de Deus, aí é a necessidade, é o momento, é tudo isso. E além disso também, a nossa percepção, né, Renato, que tudo está sob controle, né? Essas reuniões, com exceções daquelas aquelas pessoas que se reúnem realmente para curiosidade, né, para, enfim, matar a sua própria curiosidade e tornar aquilo um circo, né? Eram reuniões, primeiro, autorizadas pelo mais alto, né? Segundo, outorgadas por Deus, por Jesus, né? Logicamente, tudo está sob a égide do Cristo na Terra. Então, não, vamos lá, vamos fazer isso, até porque Kardec trouxe uma doutrina nova, né, que iria se perpetuar com a questão da comunicabilidade dos espíritos. Então, havia necessidade de fomentar essa crença nas pessoas para que elas, de fato, pudessem abraçar a doutrina, porque como é que você vai abraçar uma coisa que você verdadeiramente não crê em nada? Não tem como, né? Então aqueles espíritos vieram com autorização do mais alto, sob a égide ali da espiritualidade. Bom, você vai fazer isso assim e assim, só o que for necessário falar e o tempo necessário, você só tem esse tempo. E assim era, porque senão eles bloqueiam, eles travam, eles têm um mecanismo para puxar o espírito, para trazê-lo de volta, para fazê-lo calar, né? Isso aí para a espiritualidade é muito simples. Então mostra, sobretudo, autoridade sobre os espíritos, né? Sobre a égide, o comando ali maior, e da necessidade daquilo. Era necessário fazer, então era feito, mas sempre sob o comando do mais alto. Sim. Né? Eu não sei, você pode me refrescar até a memória aqui, mas o Kardec não faz um estudo aprofundado sobre elementais,
né? Não há na codificação. Ele fala sobre espíritos da natureza, né? Isso, sobre né? Da natureza. Tá, ele fala sobre isso, né? Mas é bacana ele citar o duende. Sim. Mas por que ele cita o duende? Porque a nosso entendimento, o duende é aquele ser, né, que pode fazer muita coisa. Ele pode estar aqui, estar ali, ele pode aparecer acolá. E fez também uma citação em referência ao estado do espírito enquanto criança. Não é? Tamanha a sua perspicaz, né? De poder brincar, de poder fazer uso da liberdade que tem. Eu achei bacana ele citar como o pequeno duende, né? E trazer pra gente aqui uma passagem ligada aos elementais, ligada aos espíritos da natureza, não é? Com certeza. Você tem alguma coisa para trazer aí? A partir da pergunta 536 do Livro dos Espíritos, né? Lá no capítulo 9, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, Kardec fala sobre isso. Quem quiser ficar mais a par disso, né, a partir da pergunta 536 de O Livro dos Espíritos, como o Renato falou, ele não fala se é duende, se é ondina, se é fada, ele não usa nenhum tipo de nome, mas são espíritos ligados à natureza que, enfim, que existem por aí. Muitas pessoas não acreditam e nem são obrigadas a crer, mas o nosso ar que nós respiramos a gente não vê também, mas a gente acaba acreditando mesmo pela necessidade. Lógico, claro. E há espíritos por toda parte. Exatamente. No mar, na terra, na floresta. Há espírito. O próprio Chico passeando em Copacabana, não foi o Chico? Não é? Contos lá, lindos contos de Chico Xavier passeando por Copacabana, e ele começou a narrar para os amigos que estavam ali. Olha, eu estou vendo ali um espírito ali, olha. Exatamente. Aí era um espírito humano, mas era um espírito também do mar. E o Chico começa a relatar um espírito do mar ali, com certeza. Não é? Exatamente. Então, bacana o relato do Chico. Muito legal, e muito importante, legal. muito agregador também. Sim. Então, para fechar o último parágrafo, a última frase, né? Novos detalhes nos estão sendo prometidos sobre estes estranhos fenômenos. Teremos ocasião de a eles retornar. O Kardec já fala para a gente aqui da oportunidade que nós vamos ter mais para frente, no estudo da Revista Espírita, de nos trazer, não é, mais luzes sobre os aspectos que foram trazidos aqui sobre o fantasma de Bayonne, né? Com certeza. E se a gente já estava com medo aqui, né, de citar os nomes, né, de Bayonne ou de Bergzabern, o próximo que vai cair na minha mão, né, são nomes estarrecedores, mas enfim, vamos tentar. Bergzabern. Você leu melhor do que eu, hein? Mas o próximo nome, Renato, eu vou ter problemas sérios aqui, talvez a minha língua até quebre. Chaldruc, Duclos e Diógenes, enfim, vamos tentar, né? Os espíritos nos auxiliam. Vão nos auxiliar. Eu queria lembrar aqui do Ghost, os momentos em que o espírito lá, né, o Sam, consegue movimentar a moeda. O do Patrick Swayze. Isso, né? Consegue movimentar a moeda. Ali é uma aula. Sim. E ele recebeu um ensinamento do que ele poderia fazer. Não, você pode sim utilizar daqui do metrô, ambiente, né? Não é? No metrô, movimentar uma peça e tal, não é, Bill? Sim, inerente também a tudo isso aqui, né? Ao que a gente aquilo estudou. Ali logicamente uma forma alegórica, porque se trata de um filme, né, de uma ficção, sim, mas retrata muito bem o que Kardec está explicando aí, que os espíritos estão trazendo. Eles se utilizam do que tem ali ao seu redor para plasmarem, para ratificar aquilo que eles querem trazer. Muito bem lembrado, Renato. Muito bem lembrado mesmo. Mas acabou, Bill. Agora acabou mesmo. Bom, meus irmãos, vamos terminando então mais um Luz na Penumbra. Estaremos de volta no próximo programa, Revista Espírita, ano ímpar, janeiro de 1859. Vamos entrar num novo capítulo, não é? Exatamente. E o Fabiano vai estar abrindo esse novo capítulo pra gente. Bill, obrigado pela parceria, pela presença, pela oportunidade de estudo. Amém. Que Deus me ajude no próximo. Muita paz para todos. Muita paz a todos. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas,
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,